Queridos amigos, queridas amigas, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos para o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Estudo que hoje estamos excepcionalmente realizando na sexta-feira, pois que o nosso dia de estudo é nas quintas, mas ontem eu tive um convite de uma palestra que foi realizada na cidade de Araraquara, então não conseguimos realizar o estudo ontem e excepcionalmente estamos fazendo hoje na sexta-feira, mas na próxima semana nós retornaremos às quintas-feiras, como fazemos de costume. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite a todos, um nosso abraço fraterno àqueles que sempre acompanham esse estudo em outros dias, que não conseguem acompanhar conosco aqui online, mas que estudam em outros dias. Fica sempre o nosso abraço, nosso boa noite aqui para o Nando, querido amigo, Adriana Gemononde, boa noite, bem-vindos, viu, aqui no Insta, né? E o pessoal do Facebook também, que já está... Alguns amigos já chegando, conectando, a gente aguarda sempre uns minutinhos. Hoje, dia 4 de novembro de 2022, rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos envolva em sua santa paz, que nos abençoe a todos, para que nós tenhamos um bom estudo. Aproveitemos bem essa uma horinha que estudaremos aqui juntos, para que nós possamos assimilar um pouquinho mais dessa doutrina abençoada e assim aos poucos nós possamos colocar em prática, modificar nossos hábitos, buscarmos desenvolver virtudes, trabalhar as nossas imperfeições, que é isso que nós todos já entendemos, que estamos reencarnados para isso, Então, nosso boa noite aqui a Loiva Carnop, querida amiga, a Maria Boneberg também, já conectada aqui para estudar conosco, boa noite, viu? Sejam muito bem-vindas. Nós estudamos a Silvia Guerra também, já chegando aqui, muita paz para você também, Silvia. Nós estudamos, e a todos, que já estão aqui juntos, já estão conectados aqui para estudar conosco. Na semana passada, nós iniciamos um tópico que nós vamos tentar concluí-lo hoje, porque é um tópico mais longo, são várias questões e não deu para nós estudarmos todo ele na semana passada, que é natureza das penas e gozos futuros. Hoje nós vamos dar prosseguimento nesse tópico. Isso faz parte do capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, da quarta parte do livro, E nós estamos aí bem na reta final mesmo, porque o livro tem 1018 questões, Algumas edições aparecem como 1019, então nós estamos aí por, eu creio que mais um mês, a gente deve concluir o estudo desse livro. Nosso boa noite aqui a Ana Maria Andrade Cirino também, bem-vinda. A Benta Maria da Silva Fernandes, deixando seu boa noite a todos aqui também. A Odete Oliveira, muito boa noite, muito bem-vindas, viu? Nesse tópico, pessoal, só relembrando que nós começamos na semana passada, Kardec está analisando a querida amiga Isa Falcone, de Araraquara também. Que bom! Hoje dá para participar um pouquinho aqui, Isa? De quinta você tem compromisso aí na Casa Espírita, Visitamos a Isa ontem em Araraquara, fazendo uma palestra com eles, Grupo Espírita Inácio Ferreira, uma casa muito dedicada à divulgação da doutrina e também à obra assistencial, que é muito importante, Um abraço a todos, viu, Isa, de Araraquara, muito obrigado pelo acolhimento de sempre.
Então, nesse tópico, pessoal, Kardec, só para a gente relembrar, ele está analisando a questão dos sofrimentos e alegrias, né, dos espíritos após a morte. Muito obrigado, Isa. Um abraço ao Flávio. E hoje nós vamos então continuar a partir da questão número 974, tá bom? Se alguém tiver aí com o livro, quiser acompanhar pelo livro, né? A questão 974... Kardec pergunta da seguinte forma: de onde procede a doutrina do fogo eterno? Vejam bem que essa pergunta, né, para muitos já não tem, né, muitas pessoas nem pensam mais nesse assunto, né, consideram uma questão ingênua até, né, mas muitos ainda acreditam nessa ideia do fogo eterno, né, de um inferno de penas eternas, principalmente em épocas mais recuadas, né? Então imagine, lá na época do século XIX, ainda se falava muito, né, sobre essa questão. Então Kardec pergunta de onde procede, né, essa doutrina do fogo eterno? E os espíritos responderam: imagem semelhante a tantas outras tomada como realidade. E na 974A ele continua: mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado, quer dizer, não vai amedrontar alguém para não fazer o mal? E eles responderam: vede se serve de freio mesmo entre os que o ensinam. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura nem salutar. Então, essa ideia, né, de penas eternas, de um inferno, com essa questão de um fogo, né? Porque imagina, o ser humano imaginou o que mais, assim, vamos dizer, provoca uma dor, um sofrimento, né? Como o fogo, é algo assim, dilacerante mesmo. Então imaginaram, né, como um sofrimento, um castigo bem grande para aqueles que erraram durante a vida, sofrerem, né, com esse fogo que seria eterno. E Kardec lembra que é desde, né, remota antiguidade essa ideia. E nós já falamos lá na questão 969, se vocês se recordarem, sobre algumas alegorias, né? Por exemplo, muitos missionários do Cristo vieram ensinar-nos, né, sobre o reino de Deus, sobre a vida espiritual. E na falta de palavras, que nosso vocabulário é muito pobre, eles dizem, né? Na falta de palavras adequadas para falar de algo que é espiritual, eles davam exemplos de coisas que nós temos aqui no dia a dia. Então Jesus mesmo, né, falava do fogo eterno, né? Então essa ideia, o ser humano levou ao pé da letra isso, sendo que era apenas metáforas, né? Apenas parábolas que Jesus contava. Então criou-se essa ideia de que após a morte, né, aqueles que fizeram o mal durante a vida sofrerão com esse fogo eterno, né? Mas os espíritos até disseram aqui, não vai amedrontar ninguém, porque é algo que não faz sentido, né? Não toca a razão, não tem bom senso nessa ideia, porque a alma não tem nada de material. Seria né, uma ideia se fosse ter um corpo material. O espírito tem o chamado perispírito, né, que é um corpo espiritual, fluídico. Não tem nada de matéria como a nossa. Então essa ideia de um fogo queimando não faz sentido nenhum. Os espíritos já disseram que o sofrimento no mundo espiritual, para aqueles que, né, fizeram o mal, são dores morais, né? Que nós já estudamos na semana passada, e são muito mais fortes, né, castigam muito mais do que algo material. Tudo bem nessa questão aí, meus amigos? Percebi que vários amigos foram chegando aqui, deixando seu boa noite, né? A Vanessa Vidotto, bem-vinda, Vanessa. Aqui a Maria Helena Butião também. A Deise Vieira Alves, Silvana Furuta, muito bem-vinda, viu, Silvana? Sueli Nunes, boa noite, viu? Bem-vinda.
Sejam todos muito bem-vindos, né? Muitos ficam aí quietinhos, não deixam seu boa noite, mas eu sei que muitos amigos e amigas acompanham, né, conosco esse estudo, interessados, né, em participar, estão atentos aí, sempre acompanham, mesmo que não façam seus comentários, mas sei que estão aí conectados também, né? Nós vamos então mais uma questão, que é a 975. Quando Kardec perguntou assim: os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Em outras palavras, é como se ele perguntasse se os espíritos inferiores aceitam, né, a felicidade daqueles que gozam de uma felicidade, daquela pessoa que foi considerado um justo, né? Esses espíritos inferiores não se incomodam de ver outros felizes? Essa que é a pergunta que Kardec está fazendo. E eles responderam da seguinte forma. Então ele perguntou: compreendem, né, a felicidade? Eles dizem sim. E isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Vejam bem. Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira a nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas, por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque ficais sabendo, dizem eles, o espírito sofre, vejam bem que interessante agora, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, olha só, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Para o espírito errante já não há véus, ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que distancia da felicidade, mas sofre então porque compreende quanto foi culpado, não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade. Vejam que interessante isso, né? Nosso boa noite aqui ao Adenilson Bispo de Almonte também, o Elke Carvalho, queridos amigos conectados aqui, dizendo Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, né? Lá de Caruaru, Pernambuco. Amigo divulgador da doutrina também, o Elke. Muito bom, Elke. Um abraço para você e a todos. A Geni também, querida amiga, aqui conosco. Tudo bem, Geni? Um abraço, viu, minha amiga? Saudades. Ana Lúcia Olive, só comentando aqui antes da gente fazer o comentário da resposta, né? Dizendo que na novela dos muçulmanos diziam que iam queimar no mármore do inferno. É verdade, né? Teve uma novela aí que acho que tinha muito essa questão, né, de queimar no mármore do inferno, né? Muito bem colocado, bem lembrado, viu, Ana Lúcia? A Sandra Alck também, bem-vinda. Então, voltando lá, né, na questão, se os espíritos compreendem a felicidade do justo. Porque, vejam bem, no mundo espiritual, então, nós vamos encontrar espíritos numa condição inferior, aqueles que erraram durante a vida aqui na Terra. Espíritos que fizeram mal, que não aproveitaram as oportunidades de fazer o bem, não se melhoraram, né? Deixaram-se entregar às paixões más, aos vícios, aquelas pessoas que viveram a vida desregradamente. Então, no mundo espiritual, eles sofrem, né? Encontram a consequência dos seus atos maus, né? E aí eles percebem que há espíritos em condições muito melhores, porque eles vão ajudá-los, né, nas regiões umbralinas. Então eles percebem espíritos que estão numa condição muito melhor de felicidade. É isso que Kardec perguntou. Eles aceitam, eles compreendem isso, né? E os espíritos disseram que eles compreendem, mas é um suplício para eles, né? Porque, vejam, eles sabem que eles não estão tendo aquela felicidade porque eles não fizeram por merecer, não se esforçaram para conquistar o mérito, né, de paz de consciência, de felicidade. Então eles chegam até a nutrir uma inveja, né, daqueles que estão em boas condições. Eles se sentem atormentados porque eles queriam estar no lugar daqueles que estão felizes, né? E aí o que acontece?
O espírito no mundo espiritual, né, vai passar por umas fases. A hora que ele entra na fase do arrependimento, que ele começa a perceber que ele agiu mal durante a vida, ele se arrepende da vida que ele teve, desregrada, maldosa, aí começa aquela questão do remorso, né? Ele começa a ter o peso de consciência. E aí, quanto mais ele se conscientiza disso, pessoal, ele deseja voltar à vida, né? Porque ele vai ter ideia de que pode retornar com a reencarnação. Me perdoe, eu já estou um pouco com a rinite aqui presente, né? Fica fungando um pouco aqui o nariz, perdão. Então, eles desejam voltar à vida para reencarnar, para corrigir o que não fizeram muito bem feito, né? E aí os espíritos colocaram aqui, então, vamos só recordar que nós já lemos. Vejam que importante, gente, para a gente ter para nós isso, né? Alerta. Porque não basta não fazer o mal. Vejam bem, eles dizem aqui que os espíritos sofrem por 4 situações. Primeira, por todo o mal que praticou. Isso é o mais comum, nós sabemos. Fizemos o mal, vai ter lei de causa e efeito, né? Vamos receber a consequência do mal que foi feito. Mas sofremos também, né, por aquilo que nós fomos causa voluntária, né? Se gerou o mal a partir de se nós causamos o mal, às vezes a pessoa não foi ela quem fez o mal, mas ela deu causa para que surgisse o mal. Veja bem, ela causou aquele mal. Então o espírito responde por isso também. Ele não fez, mas ele deu causa. Ele agiu de uma forma que às vezes levou o outro a cometer o erro. E responde por isso também. Além disso, responde por todo o bem que podia fazer e não fez. Olha só, a omissão. Até isso a gente sofre. Porque se surge oportunidade na nossa vida de fazermos o bem, às vezes uma atitude nossa poderia levar outros a uma condição bem melhor. Aliviar, ajudar, ser justo, fazer justiça, que nós estamos cientes de um problema, podemos ajudar o outro com a nossa atitude, né, no bem. E se a gente se nega, se a gente não faz, a gente muitas vezes diz, não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso, o que acontece? Omissão. E a gente vai responder por isso, por todo o bem, né, que podíamos fazer e não fizemos. E por último, por todo o mal que decorra do bem que não foi feito. Porque a hora que a pessoa se omite, não faz o bem, a partir daí pode gerar o mal, pode surgir algo de ruim, porque o mal, o que é? O mal é a ausência do bem, né? Então, são 4 situações, é muito delicado isso, né? Por todo o mal que fazemos, por aquilo que fomos causa, né? Causamos o mal de alguma forma, por todo o bem que podíamos fazer e não fizemos, e pelo mal que decorra do bem que não fizemos. Tudo isso leva os espíritos ao sofrimento no mundo espiritual. Acho que ficou muito clara, né, essa questão. A Tânia Freitas também aqui. Boa noite, Tânia. Bem-vinda, viu? Rosana Sade também. A Joana Maria Vieira. Amiga, né? Esperando o sinal, né, da Tânia. Claudete Rosa também. Muito bem-vindas, viu? Fico muito feliz com a presença de todos. Num dia diferente aqui, né? Na sexta-feira, o nosso estudo é nas quintas, né? Só reforçando. Ontem participei de uma palestra em outra cidade, aqui em Araraquara, próxima à minha cidade, e não deu para fazer o nosso estudo. Mas na semana próxima nós voltamos, né? Para quinta-feira, tá bom? A Shirley Santana também, tudo bem? Boa noite, Shirley. Agora nós vamos, o Nando dizendo aqui, né, muito clara quanto à enorme responsabilidade que temos no dia a dia. É justamente isso, né? Quanto mais a gente aprende doutrina espírita, mais nós mesmos nos cobramos, né, Nando e pessoal? A gente vai se cobrando porque a nossa consciência vai ampliando o entendimento, né? E a gente se cobra porque a gente quer fazer o melhor.
Que legal, Rosana dizendo que assistiu a palestra, né, de Araraquara. Que bom, fico feliz, Rosana, obrigado. Vamos então agora para mais uma, que é a 976, tá? Legal, Vanessa. Bem explicado, fácil de entender, ela está dizendo, que bom. A 976, Kardec pergunta: o espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição? E nesse caso, o que fica sendo a felicidade deles se é assim turbada, né? Aqui a ideia, né? O espírito bom observa o sofrimento dos espíritos inferiores, vê que eles estão sofrendo. Kardec quer saber assim, será que eles também não sofrem com o sofrimento dos outros? Será que isso não atrapalha a felicidade dos bons espíritos? E a resposta é muito interessante. Vejam só o que dizem eles, né? Os espíritos superiores. Não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa a ocupação deles. Ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. É muito interessante isso, porque vocês concordam comigo? Nós aqui, né, na vida nossa terrena, nós nos envolvemos muito de forma desequilibrada, muitas vezes, com a dor do semelhante. A gente vê a pessoa sofrendo e a gente sofre junto até, né? A gente não sabe às vezes como ajudar, mas aquela dor, aquele sofrimento nos aflige, nos afeta, né? A gente fica envolvido com a dor do outro, né? Muitas vezes. Mas eles estão esclarecendo aqui um detalhe importante, né? Que o espírito bom, veja bem, o que é um espírito bom? Eles não estão dizendo uma pessoa boa, porque aqui na Terra tem muitas pessoas boas, né? Tem, isso é certeza. Mas nós, em geral, apesar de podermos estar na condição de pessoas boas, nós somos ainda classificados como espíritos imperfeitos. Naquela classificação, né, que Kardec apresenta lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, que ele fala da escala espírita. Então nós, em geral, estou me referindo aqui ao geral, pode ser que algum de vocês, né, já seja um espírito considerado de segunda ordem. Eu, pelo menos, sei que sou um espírito imperfeito. Só que aqui, a hora que eles dizem o bom espírito, não é então uma pessoa boa, eles estão se referindo ao espírito de segunda ordem, aquele que já se elevou, que não é mais um espírito imperfeito, como nós, em geral, certo? Então eles dizem, o espírito bom, né, esse de segunda ordem, que tem uma evolução maior, ele tem visão melhor da criação, da vida, ele compreende melhor as leis de Deus. Ele sabe que aquela pessoa que está sofrendo, aquele espírito que está em sofrimento, é uma fase, aquilo vai passar. Ele está num processo evolutivo que a dor faz parte da evolução nesse nível que nós nos encontramos. Então esses espíritos de segunda ordem, né, os bons espíritos, eles compreendem o nosso sofrimento de uma forma que não chega a tirar a felicidade deles. É isso que eles estão explicando. Porque vejam bem, muitos de nós temos aquele sentimento de dó, né? A gente fala, nossa, eu estou com uma dó, com uma pena daquela pessoa, mas às vezes a gente tem dó e pena e às vezes a gente não age, a gente não ajuda, a gente fica apenas com a dó. E a diferença para esses espíritos bons é que eles sentem compaixão, que é diferente. Jesus tinha muita compaixão das pessoas na sua época, quando ele olhava aquela humanidade tão sofrida, né, tão ingênua ainda, tão com pequena evolução espiritual. Então esses bons espíritos sentem compaixão das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, e aí a diferença é que eles nos ajudam de forma eficiente, que muitas vezes nós não sabemos agir assim. Então eles têm recursos para nos ajudar a nos desvencilharmos do mal que nós criamos para nós mesmos. Vocês estão percebendo a diferença? Nós
quando vemos alguém sofrendo, a gente tem dó e não sabe como agir. Eles têm compaixão e ajudam-nos eficientemente para que a gente se liberte das dores, né, das aflições. A rinitezinha está presente. E aí, o que mais podemos dizer? Eu acho que deu para dar uma ideia nessa questão, né? Porque Kardec queria saber se eles ficariam afetados na sua felicidade por causa de se perceber a dor do semelhante. E lógico que eles não são insensíveis, não é isso que eu estou dizendo. Eles são muito preocupados com a dor do outro, mas eles têm um sentimento em harmonia, né? Não é em desequilíbrio. Nós muitas vezes temos sentimentos desequilibrados, né? Um descontrole emocional, a gente não consegue ajudar eficientemente. E eles ajudam, mas compreendem que a nossa fase, né, evolutiva, a dor ainda muitas vezes se faz presente. Legal? Esse é mais ou menos o que a gente pode comentar dessa questão. Se tiver alguma dúvida aí, podem colocar, tá? A nossa amiga Sônia Veronese também chegou aqui conosco, né? Boa noite. O Anderson Tavares, nosso amigo. Vamos para mais uma então, né? Hoje vocês estão mais quietinhos aí, acho que está tudo em ordem, né? Não tem nenhuma dúvida não, né? A próxima questão é a 977 e é a seguinte: não podendo... um minutinho só, que parece que tem uma colocação aqui da Joana. Joana Maria Vieira colocou assim: eu todas as noites em minhas orações costumo vibrar amor, luz, paz a estes espíritos em sofrimento. Acho eu, se eles sentem essa vibração, eles sentem vontade de melhorar. Muito bom, Joana. Essa é uma boa atitude sua, né? É uma caridade isso. Isso é uma caridade. Porque orar por aqueles que sofrem é uma forma de caridade, né? E se nós temos esse hábito, é bom a gente, eu sempre comento isso, né? Para a gente desenvolver esse hábito de orar pelos necessitados, tanto encarnados quanto desencarnados. Citamos ainda no estudo passado, se não me engano, né, da oração pelos suicidas, que são tão necessitados. Não foi no estudo passado, desculpa, eu estou confundindo aqui, foi sobre o estudo que realizamos do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que realizo nas quartas-feiras, pelo canal Espiritismo Brasil Chico Xavier. Tem hora que a gente mistura as estações aqui. Mas é muito importante essa oração, viu, Joana? Muito boa atitude sua, sim. E a Ana Lúcia dizendo, é por causa do frio que estão quietinhos, né? Ah, tá. O frio dá uma acalmada aí nos ânimos, né? O Nando dizendo reflexivos, né? É isso mesmo. Vamos lá, então, para a questão 977. Essa questão é interessante também. A Rosana está concordando que é o frio, né, Rosana? 977. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Vejam bem, essa pergunta é interessante. O espírito culpado que durante a vida agiu mal para com alguém, ele desencarna. Será que no mundo espiritual ele vai estar enfrentando aquele que ele prejudicou? Ele vai ver aquele espírito, né, que está junto dele ali no mundo espiritual? Ele vai estar em contato com aquela pessoa, com aquele espírito que ele prejudicou? E eles responderam, não pode ser de outro modo, diz o bom senso. Quer dizer, vai estar sim. E na 977A, para a gente analisar as duas juntas, pergunta Kardec, serão um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante do que deles foram vítimas? E eles respondem, maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Imaginem, meus amigos, a situação constrangedora. Imaginem se nós aqui na Terra, né, durante a nossa vida, agimos de forma desonesta, desleal, né, prejudicando alguém de alguma forma que seja,
e a gente aqui na Terra não mais encontrou essa pessoa, né? A gente até nem queria mesmo encontrar porque temos a consciência de culpa. Imaginem que ao desencarnar no mundo espiritual, nós podemos estar frente a frente com essa pessoa que nós sabemos que prejudicamos. Imaginem a situação constrangedora, né? De vergonha, de encontrar, ainda mais se nós já estivermos conscientes das nossas responsabilidades, se já tiver batido o arrependimento, o remorso. Esse espírito sofre no mundo espiritual ao ver aqueles que prejudicou durante a vida aqui na Terra. Porque, outro detalhe, né, pessoal? Aqui na Terra, muitas vezes nós usamos da chamada dissimulação, né? O que é a dissimulação? A gente fala uma coisa, mas nós estamos pensando outra. Às vezes a gente está pensando mal da pessoa e a gente fala, né, de forma cortês, de forma educada, mas lá no pensamento a gente está desejando mal para o outro, né, está censurando o outro. Então a gente dissimula, né, o pensamento e faz de conta que nós somos amigos, faz de conta que nós somos bonzinhos, mas lá no fundo a gente tem um sentimento ruim. O que acontece? No mundo espiritual é tudo descoberto, né? Os pensamentos são transparentes. O que a gente pensa no mundo espiritual fica visível para os outros espíritos. Então isso é um treino que a gente já precisa começar desde já. Não procuremos evitar essa tal da dissimulação. Isso é muito triste, né? Às vezes a gente pode ainda agir dessa forma. Mas são essas coisinhas que a gente precisa ir trabalhando em nós. Porque lá a nossa mente, os nossos pensamentos vão estar, né, abertos aos outros espíritos. Lá não dá para esconder os pensamentos. Então que a gente pense, né, desde já, porque nós precisamos nos preparar para quando retornarmos ao mundo espiritual, né, voltarmos em boas condições. E eles dizem que há um castigo maior do que se pensa, é lógico, né? Vergonha, remorso, a consciência pesada de culpa, né? E aqui, olha que eu estava estudando, né, essa questão para trazer hoje, dando uma lida nela, eu me recordei lá do livro Nosso Lar, do André Luiz, acho que vocês vão recordar. Ele conta no livro, né, que ele, durante a vida, né, o pai dele era um senhor, né, com boas posses, né, tinha bons recursos financeiros. E o pai dele, certa vez, não perdoou um amigo deles que devia uma quantia para eles. Esse amigo estava quase à beira da falência e ele foi pedir, né, um prazo para pagar uma dívida, pedir ali que perdoasse uma parte da dívida. E André Luiz narra no livro que o pai foi duro, né? O pai não quis perdoar, não. E a mãe de André Luiz, que era um espírito e era um espírito mais evoluído, ela tentou interceder para que houvesse, né, mais clemência, que perdoasse, mas o pai de André Luiz ficou duro ali, não perdoou esse amigo. E André Luiz conta que ele apoiou o pai, ele não perdoou também. E aí ele narra essa experiência de encontrar lá no Nosso Lar esse amigo que ele havia prejudicado junto com seu pai, levado esse amigo à falência, né? Por aquela falta de perdão, de um pouco de paciência para receber a dívida, né? Então ele conta como foi constrangedor ele olhar cara a cara para esse que ele prejudicou tanto aqui na Terra. E pior ainda que esse homem, esse espírito, né, o perdoou, tratou André Luiz com educação, com cordialidade, e ele sentiu que aquilo ficou mais ainda pesado para ele, esse remorso, né? É isso que eles estão mostrando nessa pergunta. Porque, por isso que Jesus sempre falava, né? Aproveita enquanto estás lado a lado com o inimigo para se reconciliar com ele. Essa ideia que a gente não deixe nunca para amanhã um acerto, né, um pedido de perdão, ou oferecer o perdão para alguém que nos pede, né, para que a gente se reconcilie, não arrastemos desentendimentos, né, não levemos à frente divergências,
carregando mágoas, porque isso, se a gente desencarna, agrava muito mais, né? No mundo espiritual isso fica muito mais difícil. Tudo bem nessa questão aí também? Deixa eu ver aqui. A Sônia dizendo, né? A própria consciência que nos cobra. E que é isso mesmo, né? A gente já compreendeu. Lembra a questão 600, vamos ver se a memória está boa, 621, que é uma questão que a gente fala muito sempre dela, né? Por isso que eu me recordo. Não sei livro dos espíritos de cor não, tá? Apenas algumas questões. A 621, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E eles dizem, na consciência, né? Que é isso que está sendo lembrado aqui pela Sônia Veronese, né? A consciência cobra. Por quê? A lei de Deus está na nossa consciência. Nós temos o entendimento se agimos bem ou mal, e a própria consciência vai nos cobrar, né? A Joana dizendo aqui também, tudo que fazemos de bem ou mal, com certeza vem de encontro a nós. Procuro sempre fazer uma boa semeadura para que à frente ter uma boa colheita. Esse é o nosso, deve ser o nosso objetivo mesmo, né, Joana? Procurar semear coisas boas, né? Para que a gente possa... E essa ideia que a Joana deixa aqui, pessoal, é um alerta importante, porque é assim, né? Nós somos escravos do nosso passado reencarnatório, não é? Hoje, às vezes, a gente está enfrentando expiações duras, provas difíceis, situações aí adversas, né? Porque faz parte lá do passado, a gente precisa resgatar isso, a gente precisa reparar isso. Mas a gente não pode esquecer que, ao mesmo tempo, hoje nós estamos construindo o nosso futuro, né? Com as nossas ações do hoje, como lembra Joana, semeadura, o que nós estamos semeando hoje vai nos ajudar a retornar à Terra em nova reencarnação em condições melhores. A gente tem que pensar isso, nós somos espíritos imortais, nós vamos retornar. E é bom que a gente já pense na próxima reencarnação desde já, fazendo o bem, fazendo o que há de melhor hoje, para que a gente possa voltar na próxima vez em condições melhores, né? Sempre é esse objetivo aí. A Olga Siqueira aqui também, boa noite. DJ Vitória Brito, muito bem-vindas. Quem mais aqui? A Lourdes Bonafim, cunhada, tudo bem, Lourdes? Muito bem-vindos todos vocês. Nós vamos mais uma questão, que é a 979, tá? 979 é a seguinte: não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade as provas porque ainda tenha de passar para acabar sua purificação? Essa pergunta é a seguinte: será que nós, na nossa condição aqui evolutiva, será que a gente não fica apreensivo, principalmente no mundo espiritual, antes da reencarnação? A gente não fica apreensivo pensando, né, em tudo que a gente vai ter que enfrentar ainda, as provas da vida, né? Aí os espíritos responderam: para a alma ainda maculada, quer dizer que ainda tem, né, dívidas, que tem imperfeições, causa apreensão, né? Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se elevou, nada tem de penoso o pensar nas provas que ainda haja de sofrer. Então aqui nós precisamos entender a comparação, né, na resposta dada pelos espíritos. Nós que somos espíritos imperfeitos, analisando nós e os bons espíritos da segunda ordem, aqueles que já estão à nossa frente, né? Como que a gente poderia entender essa questão da apreensão pelas provas da vida? Nós ficamos apreensivos, isso afeta a nossa felicidade. Porque a gente pensa, né, geralmente, puxa, eu tenho muito ainda para enfrentar, principalmente antes de reencarnar. Nós sabemos que a gente se recorda de tantos erros de existências passadas e a gente pensa assim: eu vou voltar à carne, eu vou voltar à matéria. Com o esquecimento do passado, será que eu vou triunfar dessa vez? É uma apreensão normal, a gente fica mesmo, né, preocupados antes de reencarnar.
Porque nós sabemos que nós temos tendência para fracassar de novo, a gente já errou tanto. Mas o bom espírito, né, esse da segunda ordem que eu estou destacando sempre aqui, esse espírito mais elevado, que já deixou o nível de espírito imperfeito e já se tornou um bom espírito, esse não fica apreensivo, porque ele reencarna também. Mas ele reencarna sem expiações, primeiro ponto. Eles não têm expiações. Eles reencarnam com provas, e não são provas tão duras quanto as nossas, né, de espíritos imperfeitos. São espíritos mais que vêm, encarnam em missões para ajudar outros, né? Então as provas deles são para ver se eles vão triunfar nas missões que eles aceitam de ajudar o semelhante, né? E essas provas que eles enfrentam, nada tem assim de penoso, porque não tem expiações. Tá claro isso? Porque vejam bem, pessoal, nós vamos chegar um dia lá no futuro que eu digo, né, depois de muitas existências, né, reencarnatórias, nós vamos chegar um dia numa condição que nós vamos reencarnar mais tranquilamente, sem esse pânico, né? Porque às vezes a gente sofre ainda para reencarnar num planeta como a Terra. A gente sabe que a gente está sujeito ao erro, a fracassar de novo, mas o espírito bom que reencarna mais em missões, né? Eles não chegam a ter esse desgaste, esse sofrimento aí todo, tá bom? Nosso boa noite a todos que foram chegando. Quantos amigos e amigas aqui presentes, a Ângela Lutra também, Eliane Oliveira, Zuleide Carvalho, querida amiga, a Verbena Tavares também, Fátima Chaves, muito legal, Luísa Cunha. A Loiva está dizendo aqui, né? Além de não cumprir o planejamento reencarnatório, a possibilidade de aumentar os débitos e de se preocupar mesmo. Pois é, né, Loiva? A Loiva lembra bem aqui do planejamento reencarnatório, né? Nós já estudamos isso lá atrás, né? Nas questões 200 e pouco, 258, se não me engano, né? Que fala das escolhas das provas. Quando a gente escolhe, a gente planeja, né? Muitos detalhes da reencarnação. E a Loiva está lembrando, né? Às vezes a gente não cumpre aquilo que nós planejamos. Lá no mundo espiritual a gente assume alguns compromissos, né? Mas é lógico que com o livre-arbítrio a gente chega aqui e pode mudar tudo, pode fazer tudo diferente. Então a Loiva lembra, né? Além de não cumprir muitas vezes o planejamento reencarnatório, né? A gente tem a possibilidade de aumentar os débitos. Isso é que é o pior, porque às vezes a gente se compromete com pessoas que não estavam no nosso planejamento reencarnatório. Não era nada de passado, são ocorrências do momento presente. Quando a gente está aqui resgatando débitos e a gente prejudica, se envolve de forma desastrosa com outra pessoa, que leva essa pessoa a ter um prejuízo, né? Afetamos de alguma forma o bem-estar do outro, a gente está assumindo novos débitos, como a Loiva está bem colocando aqui. Quer dizer, além de não resgatar o passado, volta com mais débitos ainda. E é muito preocupante, né? Michele Fávero, tudo bem, Michele? Boa noite, viu? A Sueli Nunes dizendo: o que eu não entendo é que as pessoas partem cedo demais e depois reencarna de novo. Sueli, esse lado é bastante delicado, né? É difícil a gente se separar daqueles que nós amamos, vamos dizer assim, de forma repentina, né? Que a gente se espera que vivam mais e de repente desencarnam numa idade mais jovem, né? Com menos idade. Mas, Sueli, eu te diria, muitas coisas que a gente não compreende, a gente jamais poderia pensar que Deus foi descuidado, que Deus poderia ter pensado melhor em nós. A gente jamais deve ter essa ideia, porque Deus é o Pai amoroso. Deus nos ama e Deus só nos oferece o que é melhor, Sueli. Então, se Ele permite que as pessoas que se amam se separem momentaneamente por causa da desencarnação precoce de algum, tem um propósito nisso, Sueli. A gente nunca deve pensar que Deus foi descuidado, foi negligente conosco, não agiu bem conosco. Tem um propósito, não é em vão. É lógico que Ele vai reencarnar.
Mas naquela circunstância, o melhor seria uma separação. Às vezes aqueles que ficam, Sueli, têm experiências para passar de forma sozinha, sem a presença do outro. Precisa crescer, desenvolver virtudes, crescer espiritualmente sozinho, sem a presença do outro. Eu sei que é difícil, eu sei. Mas Deus sabe o que faz. A gente jamais deveria pensar que Deus permitiria uma injustiça, né? Algo que não fosse bom para nós. Oi, Rose, boa noite, viu? Fica tranquila, muito bem-vinda. Vamos ver se tem mais alguma colocação aqui. A Ivana Ramos também, né? DJ chamando, bem-vinda, viu? A Cristina Fernandes dizendo, meu filho faz 3 meses que desistiu da vida, tenho tentado continuar. Então, né, Cristina, é bem difícil essa situação. Eu sei a luta que você deve estar travando, porque é bem difícil enfrentar uma situação dessa. Mas eu te digo, Cristina, busque força em Deus, né? Não desista, não desanime. Apesar de ser uma prova muito dura, né, essa que você está enfrentando, busque força em Deus e ore pelo seu filho, porque ele precisa muito de oração, né? Ele também vai ter novas oportunidades de retornar à vida. E no momento, o que você pode fazer de melhor por ele é orar por ele e manter-se com fé em Deus, sem desânimo, porque aí sim você vai poder ajudá-lo. Se você entrar em desânimo, em depressão, também ficar desanimada com a vida, só agrava a situação sua e dele. Então eu te digo, Cristina, ore bastante, com fé, peça forças a Deus para você enfrentar esse momento difícil e lembre sempre que ele também vai ter novas oportunidades, ele vai ser ajudado, vai chegar um momento que a dificuldade vai passar, essa prova difícil, vocês vão estar de novo, de volta à vida, reencarnados novamente, né? Então, busque manter-se firme, apesar de ser difícil, é o que você pode fazer de melhor no momento. Vamos então para mais uma questão, que é a 980. Deixa-me ver o horário. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Então Kardec está perguntando, né, 2 espíritos ou mais que se reúnem, né, por simpatia, por afinidade, isso é uma fonte de felicidade para eles? E eles responderam, os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem, veja bem, encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisto a felicidade espiritual. Do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos, na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros e de que é por sua vez objeto, têm eles um manancial de felicidade, porquanto não há falsos amigos nem hipócritas. Antes de responder, só ver aqui o Nando está colocando que um filme que ele sempre assiste quando está em baixa energia, né? Chama A Cabana, dá para tirar vários aprendizados. Então fica a sugestão aí do amigo Nando, né? O filme A Cabana, eu não me lembro de ter visto, não, vou procurar também assistir, gosto, né, de filmes com boas mensagens, né, que trazem uma mensagem edificante, né? Se contribuiu para você, né? Obrigado pela dica aí, Nando. Então, para a gente comentar um pouco aqui a questão 980, a gente precisa prestar atenção na resposta que os espíritos deram, né? Porque eles disseram assim, os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem, vejam bem,
Porque no mundo espiritual, os espíritos inferiores também se devotam, também sentem simpatia um pelo outro, né? Então vejam, a simpatia não é só dos espíritos elevados. Os espíritos ainda maus também sentem simpatia, afinidade. Eles gostam de estar ao lado daqueles que fazem o mal, né? Mas a resposta aqui é muito clara. A recíproca simpatia para o bem. Isso leva, né, a encontrar gozo, felicidade, né? É isso que eles estão dizendo. Porque aí não haverá egoísmo, né? Não é aquela união egoística voltada ao mal. Esses espíritos que têm essa afinidade para o bem formam famílias espirituais com afeição pura e sincera. Dá para a gente imaginar que maravilha deve ser o mundo espiritual desses espíritos bons que se reúnem, né, com simpatia verdadeira, com amor recíproco, que se gostam verdadeiramente, que não desejam o menor mal para ninguém, né? Deve ser uma maravilha, um paraíso, né? Por isso que se fala do paraíso. Esses que vivem em perfeita harmonia, com respeito, com fraternidade, né? Eles formam famílias espirituais que estão juntos, estão ligados pelo laço de amor mais puro, né? É difícil até para a gente imaginar uma situação dessa. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma colocação para a gente ir para a última pergunta. O Nando está dizendo aqui que acha que tem no YouTube e Netflix, né? O filme A Cabana, que ele deixou a dica aí, então. Vamos ver aqui. É isso aí, o pessoal dando forças, né, para a amiga Cristina. O que mais? Acho que tudo em ordem, então, né? Muito bom. Nós vamos para a última questão, que é a de número 982, tá? Para encerrar o nosso estudo de hoje. 982, Kardec pergunta: será necessário, vejam bem que pergunta bem interessante essa, né? Para a gente ver a proposta do Espiritismo. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Essa pergunta foi muito boa que Kardec fez, né? Em resumo, será que se a gente não for espírita, a gente não chega em boa condição ao mundo espiritual? E eles responderam: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Vejam que bom senso de resposta dada por esses espíritos superiores. Porque, infelizmente, a gente percebe algumas religiões, né, que pregam justamente isso, que fora da religião deles não há salvação. Né? Muitos irmãos, né, que a gente deve o respeito, mas é uma ideia equivocada. Eles colocam, né, que só serão salvos aqueles que professam a religião deles. E tem uma frase de Chico que eu me recordei aqui nessa questão. Chico Xavier disse assim: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho, diz o Chico. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. É lógico, né, meus amigos? Não importa se nós somos espíritas, católicos, evangélicos, budistas, quaisquer religiões ou ateus, não importa isso. O mais importante não é a religião, o rótulo religioso. O mais importante são as nossas ações no bem. Uma pessoa que se diga ateia, né, que diz que não acredita em Deus, mas que vive no bem, que é caridosa verdadeiramente, essa pessoa é melhor que muitos religiosos,
que às vezes não sai do templo, da igreja, do centro, né? O que manda é a prática, a virtude verdadeira da caridade. Por isso, a máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. A caridade pode ser feita em quaisquer lugares, né? Em qualquer religião ou até fora da religião. É lógico, Deus é justo, né? Não pode importar qual a crença que nós temos. Aí eu me lembrei, só para a gente fechar aqui, né? Do livro Voltei, pessoal. Fica uma dica aí de livro também, quem gosta, né, das leituras. O livro Voltei, de Irmão Jacó. Esse livro é maravilhoso, porque esse irmão Jacó, ele narra a história dele mesmo. Quando ele era encarnado, ele era espírita, encarnado. Ele trabalhava lá na FEB, para ter uma ideia, era um espírita atuante, né? Ele era dedicado incansavelmente ao movimento espírita. Chegou a abrir até uma gráfica, se não me engano, para impressão de livros. Era dialogador em reunião mediúnica, era um trabalhador incansável. E ele vem contar no livro, né, só dando rapidamente aqui um spoiler, mas bem curto, ele vem contar que ele, quando chega ao mundo espiritual, esperava chegar com muita luz espiritual, porque ele achava assim, que ele havia feito, né, muita coisa boa, que ele ajudou muitos, que ele era um bom espírita. Ele achava que chegaria, né, luminoso no mundo espiritual. E ele conta nesse livro qual não foi a sua decepção ao chegar ao mundo espiritual sem luz espiritual. E ele olhava para companheiros que conviveram com ele aqui na última encarnação, que eram pessoas simples, né, que não a trabalharam tanto quanto ele, e os outros tinham muito mais luz espiritual que ele. Aí ele pergunta para os mentores, por que ele não tinha luz, se ele havia trabalhado tanto, né? E os mentores dizem a ele, olha, você fez muito fora, né? Para fora. Você atuou no bem, mas você não construiu dentro de você. É isso, pessoal, que é o importante. Não adianta só fazer o bem, né? Emmanuel tem uma mensagem que eu gosto muito, chama Caridade Essencial, que ele fala isso. Não adianta só fazer o bem, trabalhar, mas não fazer com amor, né? Se a gente não transforma o nosso íntimo, se a gente não põe amor naquilo que a gente faz, por menor que seja, nós estamos ajudando o outro, mas não estamos transformando o nosso íntimo. A gente precisa se melhorar, nutrir sentimentos mais puros de amor ao próximo. Porque às vezes a gente ajuda o outro de uma forma que até constrange a outra pessoa. Tem pessoas que fazem a caridade que dão de uma forma assim altiva, né? Se sentem superior àquele que está recebendo. Isso não é bom para quem recebe. Então assim, a pessoa fez o bem, deu uma esmola, deu uma comida, deu um agasalho, fez o bem. Mas ele não fez com amor, ele não transformou o seu íntimo. Então isso que o irmão Jacó vem nos alertar. É importante fazer o bem, mas é mais importante transformar os nossos sentimentos. Tratar o semelhante como um igual, como um irmão perante Deus, né? Para que a hora que a gente faça a caridade seja tocado, né? Nós sejamos tocados de compaixão, de amor pela necessidade. A gente se mova a fazer o bem sem esperar recompensa nenhuma. É aquela pessoa que faz o bem pelo bem, né? Faz porque percebe a dor do semelhante. Tudo bem? Esse livro fica a dica então. Voltei, Irmão Jacó. Muito bom livro. Alerta para todos nós espíritas, né? Vamos ver se tem mais alguma colocação. A Silvia Guerra dizendo aqui, né? Que leu um livro. A DJ antes dizendo, somos responsáveis também pelo bem que deixamos de fazer. Essa frase é muito bela, né? Não basta fazer o bem. Quando aquilo que não fazemos que gera o mal, né? Isso mesmo, nós somos responsáveis. A Silvia dizendo, li um livro que contava sobre um espírito que, retornando ao mundo espiritual, ficou surpreso por ser recebido tão bem. Nunca acreditei em Deus, né? Nunca rezei, e recebe a seguinte resposta: quando teus sobrinhos ficaram órfãos, tu desistiu,
Olha, de muitas coisas para cuidar deles, e os criou muito bem. A gente fica até emocionado, né? Porque isso é caridade, né? O que importa se a pessoa está rezando o dia inteiro, se está dizendo que acredita em Deus? A hora que a prova surgiu, né, como está dito aqui, a hora que precisava da ajuda dele, ele ajudou. Então, meus amigos, esse é o caminho, né? É o caminho do amor verdadeiro, né? Que não espera recompensa nenhuma. Muito bonito, Silvio. Fiquei emocionado aqui, viu? A Sandra também aqui deixando seu boa noite, viu? Tudo bem, Sandra? Boa noite. Então, pessoal, nós vamos concluindo assim o estudo de hoje, né? Nos programando para retornar na próxima quinta. Hoje foi uma exceção na sexta, né? Esse estudo é realizado nas quintas-feiras, apesar que hoje estou vendo tanta gente aqui, nem sei se a sexta seria um dia melhor, né? Hoje nós temos uma presença grande aqui no Face também, mais até do que nas quintas-feiras. Mas como é um estudo que vem sendo realizado nas quintas, né? Não sei se for o caso da gente repensar, mas na próxima semana voltamos para a quinta-feira, tá bom? E lembrando, né, aqueles que gostam de estudar muito aí, tem um outro estudo que nós estamos realizando também nas quartas-feiras, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estudamos já 5 capítulos, está começando o estudo. É um estudo nas quartas-feiras, só que não é pela minha página do Facebook, é pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier do Facebook e pelo meu Instagram, paulo_com2os.sampaio, aí no Instagram meu e no Facebook do Espiritismo Brasil. Nas quartas-feiras, às 20 horas, um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fica mais uma oportunidade de estudo. Aí tem pessoas aqui que participam dos dois, né? Mas eu sei que é difícil, né? 2 dias seguidos aí é meio complicado mesmo. Mas eu tenho também esses vídeos, né, que eu salvo lá no meu canal do YouTube, se alguém depois quiser acompanhar em outros dias, né? Se não conhecem no meu canal, é Paulo Eduardo Sampaio no YouTube, é só procurar pelo meu nome, se inscreva no canal se quiserem, né? E lá tem esses vídeos todos desse estudo, tem os livros, tem os vídeos também daqui do estudo do Livro dos Espíritos, tem algumas palestras que realizamos, tá bom? Fica aí a possibilidade também, tá bom? Então, eu quero agradecer aqui muito a presença de todos vocês em mais esta noite. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais esta oportunidade. Tão gostoso, né? Mais um dia de estudo aqui, vendo a presença de vocês. Fico muito feliz, muito agradecido pela presença de todos. E a gente, então, na próxima semana, vejam bem, nós já paramos aqui na 982, acho que faltam 18 com 18, 36 questões, né? Eu creio que no máximo um mês aí a gente deve encerrar, tá bom? Aí já temos aí algum planejamento, se quiserem continuar o estudo, né? Vamos ver, aí a gente começaria no próximo ano, né? Que eu creio que nós vamos encerrar no comecinho de dezembro, aí deixa um mês de dezembro, um restinho aí de férias, né? E aqueles que quiserem, se for o caso, a gente retoma um novo estudo a partir de janeiro. Então, tá bom? Dependendo aí do ânimo de vocês, né? Então, deixo aqui o meu boa noite a todos. Muita paz, que Deus nos abençoe, que Deus nos envolva a todos com seu imenso amor. Muita paz a todos, aqueles que, né, como a amiga que deixou falando sobre seu filho, sobre aqueles que desencarnaram, que Deus abençoe esses irmãos no mundo espiritual, para que fiquem em paz, que recebam nossas vibrações de carinho, de amor, né? Então, até a próxima semana, queridos amigos e amigas, que Deus nos abençoe a todos, um abraço fraterno. Até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá.